Excelentíssimo Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Controladores de Tráfego Aéreo, cicerone desta conferência, Excelentíssimo Sr. Presidente da NAV Portugal, senhores participantes e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero deixar uma palavra prévia de agradecimento à Associação Portuguesa de Controladores de Tráfego Aéreo pela iniciativa que aqui nos traz. Os outros dois membros do Conselho Diretivo do INAC, já agora faço aqui a ressalva, teriam muito gosto em estar presentes, mas devido a compromissos a que não puderam escusar-se, foi-me dado a mim o privilégio de estar aqui hoje para acompanhar convosco este debate na temática do Céu Único Europeu, Política e Eficiência. Este tema, apesar de estar no pelouro de um outro membro do Conselho Diretivo, é-me particularmente caro por causa da minha formação. Quem me conhece ou quem lê os jornais, das duas uma, sabe que a minha formação universitária foi feita em políticas europeias, concretamente em estudos europeus, e sabe também que o meu primeiro contacto com a aviação civil foi feita precisamente com o controle de tráfego aéreo e, em concreto, com a NAV Portugal. Daí que o projeto do Céu Único Europeu seja particularmente interessante para mim, visto aliar as políticas europeias por um lado e a gestão de tráfego aéreo por outro. Recuando então 10 anos, em 2004, quando foi lançado o projeto do Céu Único Europeu, tinha objetivos genéricos de eficiência, de preocupações ambientais, diminuição dos atrasos, ou seja, propunha-se a proceder à reforma da arquitetura da gestão do tráfego aéreo no espaço europeu. Em 2009, quando foi lançado o segundo pacote, que hoje vigora, para além das preocupações decorrentes do primeiro pacote, foram trazidas também à colação questões mais vocacionadas para a capacidade, tendo sido então introduzido um mecanismo de monitorização do desempenho com as tais metas quantificadas de que muito se fala e que serão devidamente abordadas durante os painéis de hoje. Mas em vez de me debruçar naquilo que é o pacote do SES 2+, que também terá o seu painel dedicado, quero ir um pouco mais atrás, ao momento em que os Estados-membros prescindiram de um pouco daquilo que é a sua soberania, as suas competências próprias, em busca do tal bem superior, de um bem comum. E esse bem superior, mais eficiente, propunha-se a criar poupanças significativas ao nível financeiro, ambiental, mas também o descongestionamento dos nossos céus, que lembro, por volta do ano 2000, as previsões diziam que em 2020 ia ser catastrófico. Temos hoje então em vigor o segundo pacote do Céu Único, que, diz a Comissão Europeia, está implementado de forma insuficiente, já tendo feito disso saber os Estados-membros. Parece-me que os Estados-membros também assim o reconhecem. E tanto o reconhecem que acham que um terceiro pacote, que ainda que se chame 2+, é too much, too soon. Ou seja, é demasiado ambicioso, numa altura em que muitos dos Estados-membros ainda não tiveram tempo sequer para implementar as medidas do segundo pacote. E mais, todos sabemos que qualquer alteração ou melhoria introduzida neste complexo sistema terá de ser perfeitamente planeado, testado, implementado e monitorizado. E não estou a referir-me a queixas específicas de Portugal. Como todos sabem, estas questões são partilhadas por Espanha, por França, pela Alemanha. Ou seja, falo dos Estados-membros que prescindiram de um pouco da sua soberania em busca de uma coisa maior, de um bem comum aos Estados europeus. Isto leva-me a falar de um princípio consagrado no direito da União Europeia, que é o princípio da subsidiariedade, que, para além de ser um termo difícil de pronunciar, é um conceito difícil de implementar. Isto significa, em termos latos, que todas as medidas que possam ser aplicadas por um Estado-membro ao nível micro não deve ser implementado pela União Europeia ou por uma cooperação reforçada de Estados-membros, ou seja, não deve ser implementado a nível macro. E o contrário verifica-se também. Na convicção de que ainda não estão reunidas as condições que permitam avançar sem reservas, e sublinho, avançar sem reservas, para um outro pacote legislativo, uma vez que os Estados-membros ainda não tiveram tempo de se adaptar às medidas do segundo, o Estado português já comunicou formalmente
as reservas quanto a esta alteração legislativa. E lembro que tais reservas não prejudicam nem podem prejudicar os compromissos já assumidos em termos do plano de desempenho, em termos do CESAR, em termos dos compromissos assumidos com a EASA ou com o Eurocontrol, e não prejudicam, naturalmente, o trabalho que todos vocês desenvolvem no vosso dia-a-dia e que eu também desenvolvo no INAC. E, falando do INAC, aproveito para lembrar que o Instituto Nacional de Aviação Civil tem duas missões distintas e complementares. Por um lado, é o regulador, é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, mas, por outro lado, é também a Autoridade Supervisora Nacional. E, começando pela supervisão, o supervisor deve garantir o cumprimento das normas e disposições aplicáveis em matérias de aviação civil. Fácil de dizer. A regulação é uma matéria que precisa do contributo de todos os stakeholders. Ou seja, todas as matérias que o INAC vai supervisionar, ao nível da produção, quando são produzidas a nível nacional, ou europeu, ou internacional, precisam da intervenção e da cooperação de todos os stakeholders do setor. Uma vez que são eles que conhecem o mercado, que conhecem a cultura das empresas e que podem dar um contributo mais valioso e com maior qualidade. Finalizo, portanto, com um apelo genérico, que quanto às matérias que hoje vamos aqui debater, ou quanto a qualquer outra matéria que releve para a indústria e para o setor, que não deixem de procurar o INAC, de debater com o INAC, de discutir, e que serão certamente bem recebidos pela Autoridade Nacional de Aviação Civil. Espero que tenham uma boa conferência. Muito obrigada pela vossa atenção.